Geração Jornal, vamos informar. Boa noite. Julgamento do caso AGT. Próxima sessão passou para 11 de fevereiro. Advogados de defesa foram notificados a consultar o processo. Acidente de viação no Estrada Nacional 250. Falha nos travões apontada como uma das principais causas do despiste. Feridos recebem assistência médica em Benguela e no Lubito. Reabilitação e ampliação do Hospital dos Cajueiros em Luanda. Obras tiveram início hoje e estão orçadas em mais de 100 milhões de dólares. Economia nacional, setor não petrolífero representa cerca de 70% do PIB. O governo voltou a destacar nesta quinta-feira o crescimento. Cheias em Moçambique, números no balanço mais recente apontam para 22 mortos nas últimas semanas. Quinta-feira, 29 de janeiro. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Falha de travões, apontada como uma das causas do acidente que vitimou ontem 3 pessoas no Morro do Alto Pundo, Estrada Nacional 250, mais concretamente no troço Bocoio-Lubito. Os feridos continuam em assistência médica nos hospitais de Lubito e de Benguela. A viação foi registrado na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h45, na Estrada Nacional 250, nas imediações do Alto Pundo. O sinistro envolveu um veículo pesado de transporte de passageiros pertencente à transportadora Wambo Express, que se despistou e capotou. As razões do despiste ainda estão por apurar. De acordo com informações preliminares divulgadas pelas autoridades locais, o acidente resultou em 3 mortos e vários feridos. As vítimas feridas receberam assistência no local e foram seguidamente encaminhadas para as unidades sanitárias mais próximas. As forças da Polícia Nacional, o Corpo de Bombeiros e o INEMA acorreram a prestar socorro às vítimas, bem como a realizar os trabalhos de resgate e de reposição da normalidade. Em consequência do acidente, o troço rodoviário Bocoio-Lubito foi temporariamente interditado à circulação. Pois sim, os feridos continuam a receber assistência médica, como já referimos, nos hospitais de Benguela e Lubito. Voltamos a Benguela ainda ao longo desta edição do Geração Jornal para mais informações. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu hoje em audiência o juiz conselheiro António Herman de Vasconcelos e Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça da República Federativa do Brasil, com quem abordou questões relacionadas com o reforço da cooperação judicial entre Angola e o Brasil. Após a audiência, o magistrado brasileiro revelou em entrevista que o encontro serviu para abordar o aprofundamento da cooperação judicial bilateral, ao sublinhar que Angola e o Brasil enfrentam desafios jurídicos semelhantes. Em primeiro lugar, nós discutimos a cooperação judicial entre o Brasil e Angola, uma cooperação crescente e absolutamente necessária entre 2 países que estão face a face, que têm problemas muito semelhantes, têm instituições fortes e, evidentemente, nós precisamos encontrar soluções comuns, inclusive no plano da formação judicial. Entre os temas analisados constou igualmente a cooperação no domínio ambiental, com destaque para o aperfeiçoamento das normas jurídicas de proteção do ambiente. A dificuldade é a implementação, e especialmente a implementação judicial. E aqui é exatamente o único ponto em que há alguma diferença entre os 2 países, porque no Brasil nós temos milhares de decisões judiciais no campo do direito ambiental e em Angola este processo ainda está no seu começo, mas do Supremo Tribunal à primeira instância em Angola, um grande interesse das juízas e dos juízes de efetivamente colocar o Poder Judicial como um ator importante
e necessário nas questões ambientais e climáticas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça do Brasil anunciou ainda a realização de ações de cooperação e formação que vai envolver magistrados angolanos, com destaque para a participação de juízes de Angola em iniciativas previstas para o primeiro semestre deste ano. Em breve, no mês de maio, uma delegação grande de juízes conselheiros, mas também desembargadores e de juízes de primeiro grau estarão visitando o Brasil numa programação de uma semana e depois um curso de formação ainda nesse primeiro semestre aqui em Angola. Não só para os magistrados, mas também para os servidores, porque magistrado sozinho é uma parte deste ser orgânico mais complexo que nós chamamos de Poder Judicial. Na ocasião, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin defendeu também a necessidade de descolonização dos sistemas judiciais ao salientar a importância de os adequar ao novo contexto social, político e econômico, bem como às necessidades próprias de cada país. Em remate final, o presidente do Superior Tribunal de Justiça da República Federativa do Brasil, recebido em audiência pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, avançou que há toda uma necessidade de desimperializar o sistema de justiça ao considerar que o colonialismo judicial ficou para trás. Os mais de 30 advogados de defesa dos arguidos do caso AGT referente ao desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas que na última sessão abandonaram a sala de julgamento foram notificados nesta quinta-feira pelo Tribunal de Comarca de Luanda para consulta do processo, que foi uma das causas do protesto. A próxima sessão do julgamento, que já estava prevista para amanhã, foi transferida para 11 de fevereiro. Trata-se de uma sessão de julgamento que teve início no dia 15 deste mês, com contradições e protesto de violações dos diplomas legais. Entretanto, os advogados não pouparam críticas ao tribunal, afirmando que nunca tiveram acesso ao volume processual que contém a acusação dos crimes que pesam sobre os seus constituintes. Esse ponto levou a defesa a pedir a suspensão da sessão, que não foi aceita pelo tribunal. Minutos depois, os mais de 30 advogados, neste caso mediático, abandonaram a sala de julgamento, tendo o juiz da causa referido que a atitude do coletivo é uma manobra dilatória para impedir o arranque do julgamento e que os argumentos apresentados pelos advogados são infundados. A sessão prosseguiu com o Ministério Público a fazer a leitura da acusação e o Tribunal o despacho de pronúncia, que confirma o juízo de probabilidade que consta da acusação do Ministério Público. Em comunicado, a Ordem dos Advogados de Angola, representada pelo seu bastionário José Luís, estabeleceu um contacto institucional com o juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo, Norberto Sodré João. Este tomou todas as providências para garantir a normalidade dos atos processuais que o julgamento impõe. Num despacho, o juiz da causa, José Lando, suspendeu a audiência para permitir que o processo seja consultado pelos advogados no prazo de 8 dias úteis e reagendou o julgamento para o dia 11 de fevereiro no Tribunal Supremo. No processo número 1954-025, que conta com 36 arguidos e mais de 10 declarantes, incluindo o PCA da AGT José Leiria, os arguidos são acusados do desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas do Estado angolano e são acusados da prática dos crimes de associação criminosa, falsidade informática, peculato, recebimento indevido de valores, branqueamento de capitais, entre outros. E continuamos a falar de justiça no Girassol Jornal. Girassol noticiou em primeira mão
que o Tribunal Constitucional, por via do Acórdão 1050/2025, datado de 3 de dezembro, negou provimento ao recurso extraordinário de inconstitucionalidade interposto pelo antigo Ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, e por Hilário Gaspar dos Santos, mantendo as condenações, apenas de 7 anos de prisão para o primeiro e de 4 e 6 meses para o segundo. Ambos recorriam do acórdão proferido no processo número 154/2021 pelo Tribunal Pleno e de Recurso do Tribunal Supremo, datado de 16 de dezembro de 2022. Em plenário, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional decidiram em negar o provimento ao recurso, em virtude de o acórdão recorrido não violar princípios, direitos e garantias consagrados na Constituição da República de Angola. E sobre o assunto, o Girassol Jornal recebe hoje o Dr. João Gurgel, advogado do antigo Ministro da Comunicação Social. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite. Ora, e estamos a olhar então para esta decisão, e a questão primeira que coloco é como é que a defesa olha para o passo que deve ser dado a seguir. Pronto, eu antes de responder concretamente à sua pergunta, eu queria fazer uma clarificação. O acórdão do Tribunal Constitucional não diz que o Tribunal Supremo, no seu ato de julgamento, que não violou princípios constitucionais. O que o acórdão do Tribunal Constitucional diz é que, nas alegações de recurso, não foram levantadas questões do âmbito constitucional. Quer dizer que as alegações de recurso não levaram a julgamento. Portanto, o recurso não levou a julgamento do Tribunal Constitucional violações de princípios constitucionais. É diferente. Qual é a interpretação correta, doutor? Portanto, a interpretação correta é que, efetivamente, o recurso invoca razões ou princípios constitucionais violados. Agora, poderá, e foi feito isso no acórdão, ter havido considerações de ordem técnica que levaram a que os juízes do Tribunal Constitucional que julgaram o caso entenderam que não tinham sido apresentadas violações de princípios constitucionais. Portanto, quando me pergunta qual é o passo seguinte, o passo seguinte já está dado. Por quê? Porque a lei processual constitucional permite o recurso em condições muito restritas ou muito estritas, permite o recurso dessa decisão proferida pelo juiz do Tribunal Constitucional, permite o recurso, peço perdão pela repetição, ao plenário do Tribunal Constitucional. E esse recurso já foi interposto, nós estamos a aguardar o despacho de admissão ou não do recurso. Até lá, não temos outra alternativa senão mesmo aguardar pelo despacho. Dr. Gurgel, tem memória de processos do tipo terem sido julgados precedentes em Angola? Tem, exatamente. Portanto, um dos artigos da Lei Processual Constitucional diz precisamente isso, que só há recurso ao plenário do Tribunal Constitucional quando, em processos análogos, o Tribunal Constitucional tenha decidido de forma diferente. Portanto, a base do nosso recurso ao plenário é precisamente essa. O Tribunal, no caso do Dr. Gurgel, decidiu de forma diferente, em casos também diferentes, ou semelhantes, no caso, podemos afirmar? Sim, em casos semelhantes. E eu posso dar um exemplo concreto. Qual seria? Portanto, no caso dos 500 milhões, uma das razões que levou o Tribunal Constitucional, no seu acórdão, a dizer que não foi garantida a ampla defesa, não foi garantido o exercício do contraditório, portanto, houve violação do princípio do contraditório, baseia-se no facto de o presidente o antigo presidente, ou falecido presidente, como se queira, José Eduardo Santos, ter se predisposto a prestar declarações ao tribunal. Isso foi recusado. Portanto,
aqui o princípio da ampla defesa é nitidamente violado. E do contraditório também. No entanto, o caso análogo, no julgamento do Dr. Manuel Rabelais, o Ministério Público endereçou um requerimento ao antigo presidente José Eduardo dos Santos para que ele respondesse a 4 perguntas. Na sua resposta, o presidente José Eduardo dos Santos indica ao Ministério Público que quem deveria responder a essas 4 questões era o general Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, de quem o Gracima dependia orçamentalmente, porque essas questões tinham precisamente a ver com valores que estavam a ser movimentados. Portanto, o que é que o Tribunal fez? Pura e simplesmente ignorou esse facto. Depois, durante o julgamento, fez uma apreciação completamente distorcida da realidade, daquilo que foi a resposta do presidente José Eduardo dos Santos. E isso era muito importante, por quê? Porque o presidente, na sua resposta ao Ministério Público, disse claramente: o general Copelipa, de quem o Gracima depende orçamentalmente, é que irá responder a essas 4 perguntas, deverá responder a essas 4 perguntas, salvo, veja bem o que diz o presidente, salvo aquelas questões que estão salvaguardadas pelo segredo de Estado. Significa dizer o quê? Que o Ministério Público devia fazer as mesmas 4 perguntas ao Dr. Manuel Rabelais, ao general Copelipa, e ele responderia, salvo aquelas que, por razões de segredo de Estado, não poderiam ser respondidas. Pois. O que é que o Ministério Público fez, ou o Tribunal, ao julgar? Ignorou isso. Portanto, aqui, nitidamente, foi violado o princípio do contraditório, da ampla justiça e do julgamento justo. Pois, no acórdão do Tribunal Constitucional, a dado momento, merece que faz-se a referência de uma tentativa de fuga. De quem? No acórdão 1050/25 do Mas Reu, tentativa de fuga de quem? Não estou a perceber, sinceramente. O acordo faz referência, no caso do Reu. No caso do Reu, uma tentativa de fuga, numa das passagens do acórdão, tanto faz-se referência de uma possível tentativa de fuga, no caso do Reu. Olha, eu não estou informado sobre isso e, sinceramente, não é a primeira vez que eu ouço falar nessa questão. Mas, pronto, é assim, vamos então aprofundar um bocado essa questão. Pois, voltamos ao acórdão. Exatamente. Portanto, na altura em que ocorreu o julgamento do Dr. Manuel Rabelais, ainda estava em vigor o Código de Processo Penal anterior. Pois. Nessa altura, esse código permitia o recurso ao despacho de pronúncia. Pois. Esse código permitia. Então, nós recorremos do despacho de pronúncia. No ano de 2019, se não estou em erro, o plenário da Câmara Criminal proferiu um acórdão, e nós temos esse acórdão, em que todas as medidas de coação pessoal foram extintas, não foram levantadas, foram extintas. Nessa altura, nós nos dirigimos ao presidente da Câmara, que era o doutor Modesto Geraldes, e pedimos que, em função desse acórdão, lhe fossem devolvidos os passaportes e levantada a interdição de saída do país. Sabe o que aconteceu? Até hoje, os passaportes estão apreendidos no Tribunal Supremo. Então... Doutor, fez referência no início da nossa conversa que o primeiro passo já está dado. Exatamente. Que resposta é que se aguarda? Nós aguardamos, a resposta será ou o deferimento, o despacho de deferimento ou admissão do recurso, ou a não admissão. E que cenário abre a não admissão, possível não admissão do novo recurso? Ainda há prerrogativas processuais, mas eu não vou divulgar agora. Há prerrogativas? Há prerrogativas. E nós estamos confiantes. Ora bem, doutor, há uma outra questão que eu gostaria de colocar, que tem efetivamente a ver com o acórdão, que se refere ao facto de ter sido negado provimento ao arguido em virtude de o acórdão recorrido não violar princípios, direitos e garantias consagrados na Constituição de Angola.
Não, foi julgada a constitucionalidade. Já corrigi. Foi, no caso, julgada a constitucionalidade? Pronto, mas eu estou-lhe a dizer, há bocado já corrigi isso. Não é isso que o acórdão diz. O acórdão não diz que não houve violação. Mas diz está escrito que o no recorrente... Não está. Eu peço perdão, mas não está. O que o acórdão diz é que o recorrente não apresentou ao Tribunal Constitucional para julgamento os casos em que houve violação de princípios constitucionais. Mas o acórdão fala de violação, Dr. Gurgel. Em relação ao acórdão, diz que foi violado. É taxativo. Não. Está-me a interpretar mal ou interpretou mal aquilo que leu. Eu peço desculpa, mas eu vou insistir. O acórdão do Tribunal Constitucional diz que o recorrente, no seu recurso, não apresentou ao Tribunal Constitucional os princípios constitucionais que foram violados. Por isso é que eu estou a lhe dizer, é diferente ser o recorrente a não apresentar ou dizer que o Tribunal não violou. E no caso, o que o acórdão do Tribunal Constitucional diz é que o recorrente não apresentou os princípios constitucionais violados. Por isso é que houve um indeferimento. Está a ver? Pois. Houve um indeferimento por não terem sido apresentados estes princípios violados. Agora, o nosso entendimento é que os princípios estão lá, constitucionais, que foram violados, e como houve casos análogos, um dos quais foi a violação do princípio do contraditório, a violação do julgamento justo, e que em casos análogos, ou pelo menos esse em concreto que eu citei, que é dos 500 milhões, o Tribunal Constitucional decidiu de forma diferente, diversa da atual, por isso é que nós estamos a recorrer ao plenário do Tribunal eu vou rapidamente ler o que diz o acórdão. O acórdão diz negar provimento ao recurso em virtude de um acórdão recorrido não violar princípios, direitos e garantias consagradas na Constituição de Angola. De Angola. Pronto. É isso que eu estou a dizer. Deve estar a ler um resumo final, mas se ler como é que se pode interpretar esta Pronto, então, o nosso entendimento é diferente. Houve violação de princípio. E eu até posso lhe dizer mais. Nós, quando fizemos o recurso, na primeira fase, na primeira instância do recurso, foi o recurso da decisão ao plenário do Tribunal Supremo. Com a sua licença, eu vou lhe ler só rapidamente, não é? Está à vontade, então. Isto aqui é um acórdão, diz aqui, Tribunal Supremo, Tribunal Pleno e de Recurso. Assim, rapidamente. Rapidamente. Eu só vou ler mesmo a decisão final. Não vou ler o texto. Diz o seguinte. Nestes termos e fundamentos, vírgula, os juízes deste Tribunal Pleno e de Recurso acordam em conceder parcialmente provimento ao presente recurso e, em consequência, revogar a decisão recorrida, absolvendo os requerentes dos crimes em que foram condenados. A data é de julho de 2022. É caso para se perguntar, então, se havia esse acórdão, por que esse acórdão não foi assinado e foi um outro? E o acórdão que reduz a pena, porque eu digo isto na primeira instância do recurso, o acórdão que reduz a pena de 14 anos para 7 viola a lei orgânica do Tribunal Supremo. Por quê? Porque a lei orgânica do Tribunal Supremo diz que o plenário do Tribunal Supremo é composto por cerca de 31 juízes. E devem estar, e nas suas reuniões, deve estar a maioria dos juízes. As decisões devem ser tomadas pela maioria dos juízes presentes. Bem, Dr. Gurgel, uma questão, só aqui aproveitando... Deixa-me só concluir rapidamente. Uhum. O acórdão que faz a redução da pena de 14 para 7 anos não tem a ata e está assinado unicamente por 4 juízes. O antigo juiz-presidente, o Joel Leonardo, a doutora... O constitucional, Dr. Gurgel, teve um outro entendimento sobre isso.
Não, essa questão não foi levantada, porque isto não é uma questão constitucional. Mas agora, ela pode ser interpretada como uma violação do princípio do julgamento justo, porque se o plenário tem que ter uma ata em que estão enumerados os atos praticados durante a reunião, o número de juízes, quem votou a favor e quem votou contra. Isto não existe. E o acórdão aparece assinado apenas por 4 juízes que não fazem nem de perto nem de longe o quórum necessário para a decisão do Tribunal Pleno de Recurso e só está assinado pelo Joel, o ex-presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, a doutora Teresa Marçal, um Capeça e já não recordo o Bem, doutor Marcelo, o tempo já não está a nosso favor, mas uma última questão que coloco, doutor, tem a ver com o facto de, se possivelmente for chumbado o novo recurso, o Tribunal aplica a sentença. Este é o princípio geral, mas como eu disse, ainda há uma prerrogativa, só que eu não a vou revelar neste momento. Muito obrigado, doutor Marcelo, por ter vindo ao Girassol Jornal e continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Ora bem, e nesta quinta-feira foi inaugurado na cidade de Saurimo o novo edifício da Delegação Provincial de Justiça e dos Direitos Humanos. A cerimónia foi presidida pelo Ministro da Justiça, Marcia Lopes, no ato que simboliza o compromisso do Executivo com a modernização dos serviços públicos. A cidade de Saurimo passa a contar agora com um novo edifício da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, uma infraestrutura moderna que visa melhorar a prestação dos serviços fiscais e aproximar ainda mais a administração pública dos cidadãos. Nós estamos a realizar um programa de reabilitação e de construção de infraestruturas de serviços da Justiça para conferir um melhor atendimento, mais confortável e mais célere aos nossos cidadãos, aos utentes, para que consigam, num mais curto espaço de tempo, tratar os seus documentos de modo satisfatório e, com isso, nós realizarmos aquilo que são as necessidades coletivas que são apresentadas. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcia Lopes, garantiu que, doravante, serão criadas condições para a implementação de novos postos de atendimento ao cidadão nos 14 municípios da província. Há um outro serviço que foi visto hoje, que faltam algumas afinações e poderá ser inaugurado já na próxima semana. Será feito por Sua Excelência o Sr. Governador. Depois, temos de olhar para os novos municípios criados, reabilitar as infraestruturas, conferi-las maior dignidade e, com isso, garantir que os nossos cidadãos tenham um atendimento satisfatório. Com a inauguração do novo edifício, o governo local reafirmou o seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos e o desenvolvimento administrativo da província da Lunda Sul. Vale a pena dizer que, durante esses 13 anos, houve um momento marcante em que se afirmou o compromisso de concluir esta obra. E este momento prende-se com uma reunião que foi liderada por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, aqui na nossa província, em 2023, onde se tomou a decisão de definitivamente concluir com este projeto. Portanto, fica aqui consagrado e materializado o lema de que o povo é o nosso patrão, é para o povo que temos de trabalhar, e posso dar-vos aqui a garantia que, junto do Ministério da Justiça e de outras entidades parceiras, vamos continuar a trabalhar para assegurar serviços de justiça em toda a extensão da nossa parcela, do nosso território. A nova infraestrutura dispõe de melhores condições de trabalho para os funcionários e maior comodidade para os contribuintes, permitindo maior eficiência no atendimento e na arrecadação de receitas fiscais. O meu compromisso como funcionária é velar, pelo bom tratamento do mesmo e também pelo bom atendimento dos nossos utentes, porque já temos uma infraestrutura bonita e com muito espaço. Com essa dimensão dos serviços que a Malta tem, acredito que podemos chegar aos 300 diários. Quando digo 300, incluindo serviços do registro civil, do registro automóvel, o predial e o comercial, respectivamente, podemos chegar a 300 atendimentos diários. A inauguração do edifício representa um passo importante no reforço dos serviços públicos e uma maior resposta às necessidades da população lundense. Turismo internacional.
Angola na lista dos destinos a visitar em 2026. Em destaque. E voltamos a Benguela, já agora a olhar para como está a evolução de alguns dos feridos no acidente que aconteceu nesta quarta-feira. Portanto, o despejo de um autocarro, houve 3 mortos. Os feridos estão a ser assistidos nos hospitais do Lubito e Benguela. Vamos acompanhar a reportagem com dados atualizados a seguir. Os cidadãos feridos continuam em assistência nos hospitais de Benguela e Lubito, sendo que mantém-se o número de vítimas mortais. Este paciente fez uma breve descrição das causas que deram lugar ao aparatoso acidente no Morro do Alto Pundo. Quando chegamos naquela área, que desconheço o nome, acho que é Pungo, sentimos que o motorista perdeu os travões. E ao perder os travões, sentimos que estava a imprimir mais velocidade. Eu também conduzo e vi isso aqui, está estranho, era muita velocidade. E então eu, assim que noto aquilo, eu logo meter o cinto, também tentar meter o cinto na esposa, porque também estava comigo. Mas eu lembro onde é que o motorista antes terá dito que o carro, quando aquece, alguma coisa lá perde os travões, não trava. E até me questionei, porque se ele já conhece essa deficiência, por que tem essa viatura? E não sei porque eu até tenho um péssimo hábito bom. Quando eu noto essas coisas, vou logo no motorista, fala a viatura, né, peça transbordo para que as vidas sejam poupadas. Mas ontem eu não sei o que houve, eu nem sequer agi. Fiquei lá no meu cantinho à espera e de repente ele te esquiva um carro, esquiva outro, quando nós estávamos só, bum. Assim que bate, aquilo foi rebolar, capotou, foi girando. E aquilo foi terrível. Foi terrível, mas olha, graças a Deus eu sinto-me bem, não é? Com exceção de ter aqui alguns ferimentos e escoriações aqui no braço, na mão direita, que foi suturado, bem como o pé esquerdo, e a cabeça, né? Tem também aqui alguns ferimentos, que julgo que em 2, 3 dias, não é, me sentirei bem. Essa parte da região toda fiz raio-x também, está tudo fixe, estou bem, sinto-me bem. Agradecer ao Senhor e aos pais, aconselhar que não ora, vai à igreja, porque é muito bom. O diretor clínico do Hospital Regional de Lubito fez a descrição sobre o estado atual dos pacientes internados, fruto do acidente, nesta quarta-feira. O número de mortes permanece, de mortes continua igual, ou seja, do acidente resultaram 3 mortes, portanto, ambas aconteceram fora do hospital. Do pessoal que veio ao hospital, aqui no nível do Lubito, realizamos 2 cirurgias, portanto, uma de ortopédica por conta de uma contusão traumática do húmero esquerdo, e outra situação de cirurgia também requereu uma intervenção cirúrgica por um trauma abdominal fechado. Pela parceria que temos com a HGB, né, e tem lá mais quadros, também houve necessidade de se transferir alguns casos para a HGB, para evitar mesmo que houvesse desfechos desfavoráveis, né, no sentido de que alguma demora interferisse nisso. Assim sendo, vamos para a história de Benguela 5 pacientes vítimas desse acidente, para ter a avaliação das várias especialidades que Benguela dispõe, desde da área da neurocirurgia, da cirurgia geral, que tem mais quadros, entre outras áreas que naturalmente vão interagir e dar melhor solução aos problemas dos doentes. O número de vítimas mortais mantém-se, fruto do acidente desta quarta-feira na província de Benguela, numa altura em que foi revelada a causa que deu lugar ao acidente, no Morro do Alto Pundo. Reportagem com dados atualizados. Angola exportou aproximadamente 357,10 milhões de barris de petróleo bruto no ano passado, ao preço de 68,43 dólares, o que prefaz um valor total de 24,44 mil milhões de dólares norte-americanos. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás apresentou nesta quinta-feira em Luanda o balanço da prestação referente ao quarto trimestre de 2025. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás apresentou a perspectiva do mercado de petróleo bruto para o primeiro trimestre de 2026 e as realizações do quarto trimestre de 2025. Neste período, o preço do barril de Brent apresentou um comportamento volátil com uma tendência decrescente. Os fatores que contribuíram para a queda dos preços de mercado destacam-se o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas,
e a perspectiva de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e um abrandamento econômico da China. Assim, o Brent datado registrou no quarto trimestre o preço médio de 63,7 dólares norte-americanos por barril. Em termos de comercialização, Angola exportou durante este período cerca de 93,4 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados ao preço médio de 62,48 dólares norte-americanos por barril, que corresponde a uma receita bruta de aproximadamente 5,9 mil milhões de dólares norte-americanos. O volume exportado representa um aumento de 2,8% face ao terceiro trimestre de 2025 e uma redução de 4,56% em relação ao período homólogo de 2024. Quanto ao valor bruto correspondente ao volume exportado, verificou-se uma redução de 19,42% em termos homólogos face a 2024 e uma redução de 7,1% relativamente ao trimestre anterior. No referido período, a China foi o principal destino das exportações de petróleo bruto angolano, com 55,34%. Os outros destinos foram a Índia, com 15,04%, e a Indonésia, com 9,31%. Angola exportou aproximadamente 357 milhões de barris de petróleo bruto, comercializados ao preço médio de 68,438 dólares norte-americanos por barril, o que prefaz um valor bruto de cerca de 24,4 mil milhões de dólares norte-americanos. Em 2025, os principais destinos das exportações de petróleo bruto angolano foram a China e a Índia, com 58% e 11%, respectivamente. Em termos de comercialização, Angola exportou, durante este período, cerca de 93,94 milhões de barris de petróleo bruto, avaliado ao preço médio de 62,482 dólares norte-americanos por barril, que corresponde a uma receita bruta de aproximadamente 5,87 mil milhões de dólares norte-americanos. O preço do petróleo no mercado mundial sofre influência das questões geopolíticas e também das questões do mercado mundial. Portanto, as ramas angolanas, infelizmente, foram sobrevalorizadas em relação ao Brent. Isso por questões ligadas ao comércio, ligadas às refinarias, mas de uma maneira geral nós temos podido vender no mercado mundial, no mercado internacional, as ramas angolanas. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, voltou a destacar nesta quinta-feira em Luanda o crescimento do setor não petrolífero, que representa atualmente cerca de 70% do produto interno bruto na economia nacional. O Ministro falava na abertura do Conselho Consultivo do Ministério do Turismo. Disse ainda que este crescimento tem sido impulsionado pelos setores da agricultura, comércio, energia, mineração e serviços. Em 2025, o país registrou a entrada de 223 mil turistas, o que representa um aumento de 28% se comparado com o ano de 2024. A informação foi avançada pelo secretário de Estado para o Turismo, Augusto Kalikemala, durante a abertura do primeiro Conselho Consultivo realizado em Luanda. O ano terminou com um número de 223 mil turistas internacionais que entraram no nosso país, comparativamente a 2024, em que tivemos 174 mil turistas. Temos a falar do aumento de mais de 28% do número de turistas que entrou em Angola, que se compararmos com 2024, houve um aumento de 100% no número de empregos. Nós criamos 9.498 empregos em 2025, quando em 2024 só foram criados 4.590 empregos. O evento foi presidido pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que na ocasião adiantou que o turismo promove o desenvolvimento, gera empregos, capta investimento, alavanca a cultura e a inclusão social. O turismo estimula o empreendedorismo em áreas como o alojamento, a restauração, os serviços de guias, o transporte, o artesanato, produção alimentar e cultural.
gerando um efeito multiplicador significativo na economia. O turismo promove o desenvolvimento não apenas dos principais centros urbanos, mas também das regiões rurais remotas. O governante sublinhou também que o setor não petrolífero representa cerca de 70% do produto interno bruto. É absolutamente necessário assegurar que estes ganhos no crescimento económico, que representa já cerca de 70%, pouco mais de 70% do produto interno bruto de Angola, impulsionado pelos setores da agricultura, comércio, energia, mineração e serviços. Por sua vez, o ministro do Turismo, Márcio Daniel, disse que encontros desta natureza visam impulsionar o setor a nível do país. O turismo que queremos para Angola é competitivo, sustentável, inclusivo e gerador de valor econômico e social, contribuindo de forma efetiva para a diversificação da economia e melhoria da qualidade de vida das populações. Temos estado a investir em infraestruturas, temos estado também a investir em meios de transporte para garantir exatamente essa conectividade. Portanto, estamos, como dissemos há um tempo, preparados para responder então a esta dinamização e visibilidade que hoje vamos sentindo no setor do turismo, quer a nível nacional, quer a nível também internacional. O encontro acontece sob o lema Turismo como pilar para o desenvolvimento sustentável de Angola e termina amanhã, 30 deste mês. Angola foi nomeada pela National Geographic como um dos destinos a visitar em 2026. O país concorre na categoria Melhor Destino Internacional. Na lista, Angola está entre 98 finalistas, distribuídos por 14 categorias, ao lado de países com forte projeção turística mundial. A informação foi publicada na página oficial do Ministério do Turismo no Facebook e a votação está aberta ao público até o dia 22 de fevereiro. A nota refere que a nomeação resulta de critérios como a riqueza da biodiversidade, as paisagens naturais únicas, a diversidade cultural, a autenticidade dos povos, bem como o património histórico e cultural que fazem de Angola um destino singular e ainda pouco explorado no circuito turístico global. Segundo o post, mais do que um reconhecimento internacional, esta nomeação constitui uma oportunidade estratégica para ampliar a visibilidade de Angola nos principais mercados internacionais e consolidar a sua posição como referência turística em África e no mundo. Esta nomeação surge poucos dias depois do ministro Márcio Daniel ter anunciado na Suíça que o país vai acolher o Fórum de Investimento Mundial do Turismo, um dos maiores investimentos do mundo do setor. Mas não é a primeira vez que o país é nomeado por uma renomada instituição internacional. Em 2024, a CNN Travel incluiu Angola na lista dos 24 principais destinos turísticos imperdíveis naquele ano, destacando o país como uma promessa emergente no turismo global. Angola tem se tornado um destino turístico cada vez mais procurado pela sua diversidade de paisagens, riqueza cultural e gastronómica. O turismo é atualmente uma das principais apostas do Executivo para a diversificação da economia, sendo considerado o petróleo verde para gerar empregos e atrair divisas. Recentemente foi aprovado em Conselho de Ministros para o setor do turismo o Licenciamento Zero, um instrumento que visa reduzir a burocracia, melhorar o ambiente de negócios e tornar o setor mais competitivo e atrativo ao investimento privado. É o Girassol Jornal. Intervalo a seguir. Até já. Já de volta, foi assinado nesta quinta-feira em Luanda o auto de consignação das obras de reabilitação e ampliação do Hospital Geral dos Cajueiros. Em Luanda, a empreitada vai custar os cofres do Estado mais de 100 milhões de dólares norte-americanos e ele tem a duração prevista de 20 meses. O Hospital Geral dos Cajueiros tem sofrido obras paliativas de requalificação para melhor acomodar e atender os pacientes que acorrem a esta unidade hospitalar. Com a assinatura do auto de consignação nesta quinta-feira, vai ser construído um novo hospital.
O governo provincial disse que a obra está avaliada em mais de 100 milhões de dólares norte-americanos e terá a duração de 20 meses. Ao 29º dia do mês de janeiro do ano de 2026, no local onde devem ser executados os trabalhos que constituem a empreitada de obras públicas para a construção e apetrechamento do Hospital Geral dos Cajueiros, no município do Kazenga, província de Luanda, adjudicada à empresa Omatapalo Engenharia e Construção S.A., por contrato número 03/DCP/SG.GPL/2024, no valor de 179.812.450 dólares norte-americanos e 80 cêntimos, pelo prazo de execução de 20 meses. Foi criado um plano de execução deste projeto para minimizar interrupções nos serviços essenciais e garantir continuidade assistencial, médica e medicamentosa. Com cerca de 299 leitos e a ocupar uma área total de construção de 35 mil metros quadrados, a obra vai ser dividida em 3 fases. Nesta primeira fase, demolidos para garantir então a construção da nova estrutura. Esta estrutura tem uma área de construção aproximada de 19 mil metros quadrados, com 16 pisos, e alberga unidades de internamento médico, cirúrgico e ginecológico, unidades de cuidados intensivos para adultos e pediatria, hemodiálise, clínica externa, consulta externa, laboratório principal e infraestruturas técnicas. Para a segunda e terceira fase, seguem outras demolições com outros serviços importantes para o hospital. De igual modo, a segunda fase, como já disse antes, também serão necessárias as demolições de algumas estruturas existentes, tal como aqui mostra. Entre elas, o posto de administração, a guarita e outras estruturas, para albergar então um edifício com aproximadamente 15 mil metros quadrados de área construída, com 3 pisos, albergando também os serviços de urgência, imagiologia e diagnóstico, bloco operatório, blocos de parto, neonatologia, unidade de cuidados intensivos neonatais, fisioterapia, endoscopia, administração, áreas educativas e arquivos. O diretor-geral do Hospital dos Cajueiros mostrou satisfação com o auto de consignação e falou em mudanças estruturais. Mudanças estruturais. Na verdade, essas obras que vão hoje ser assinadas, nesse caso, o protocolo do início das obras do Hospital Geral dos Cajueiros, vai trazer, sem dúvida nenhuma, melhoria no futuro nas nossas infraestruturas. O hospital vai ganhar mais, digamos, visibilidade, melhoria nas condições e, com toda certeza, que vai ajudar na humanização não só dos nossos profissionais e também dos nossos utentes, como na melhoria da nossa prestação relacionada aos nossos utentes. Moradores da Travessa dos Cajueiros, onde está localizada a unidade sanitária, falaram de como tem sido o atendimento no hospital e do que querem ver melhorado depois da construção da nova unidade. O atendimento aqui no Hospital dos Cajueiros tem sido um atendimento nobre, embora de alguma morosidade quando chega aqui alguns pacientes um pouco mais cedo que precisam ser já atendidos, não é com mais precisão. Esperamos que essa visita, seu governador, seja benéfica para o melhoramento desse hospital. O atendimento aqui não tem sido das melhores. Tanto com essa visita acredito que vai trazer boas notas para o melhoramento deste hospital. O governador de Luanda garantiu que não faz promessas que não podem ser cumpridas. Não prometemos aquilo que não conseguimos fazer. E isto é mais uma prova de que se prometemos, vamos cumprir. Um hospital, nós estamos a dizer que é uma requalificação, mas é um hospital novo, de raiz praticamente, com os acessos também incluídos, para melhor atendimento ao público, mais serviços. Este é um hospital do país com maior fluxo de utentes. E merecia já há muito esta atenção especial.
O setor da saúde, para nós, é prioridade. As obras do novo Hospital dos Cajueiros arrancam em breve. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, concedeu hoje audiências aos embaixadores da Mauritânia, França e à encarregada de negócios dos Estados Unidos da América para Angola e São Tomé e Príncipe. Com os diplomatas, o líder da Casa das Leis abordou o nível de cooperação entre os países. Ainda hoje, Adão de Almeida interagiu com alunos do Complexo Escolar Privado Internacional. O papel complementar da diplomacia parlamentar à diplomacia bilateral e a necessidade de maior integração africana num contexto internacional cada vez mais exigente para o continente dominaram as conversas entre o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, e os embaixadores da República Islâmica da Mauritânia e da República Francesa em Angola, sendo que os encontros serviram também para o reforço das relações bilaterais e da diplomacia parlamentar. Em momentos distintos, Adão de Almeida recebeu na Casa das Leis os diplomatas que felicitaram o antigo ministro de Estado pela sua eleição ao cargo de presidente da Casa das Leis. À saída do encontro, o diplomata mauritaniano Mohamed Ebad considerou a audiência de elevada importância institucional, tendo em conta os temas abordados. Tive a oportunidade de ouvir Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, falar sobre a necessidade e a importância das relações interafricanas ao nível de diversos setores, visto que nós estamos num mundo que se consolida, que se apoia sobre os seus próprios meios. Por isso, a importância de, ao nível de África, estreitarmos as relações, e este pensamento de Sua Excelência, Sr. Presidente, foi muito pertinente. Presidente da Assembleia Nacional. A embaixadora de França em Angola, Sophie Aubert, referiu que abordou com Adão de Almeida o quadro dos 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A diplomata acrescentou ainda que, neste momento, Angola e França colaboram em iniciativas conjuntas no domínio da francofonia e de ações ligadas à proteção da biodiversidade e no combate à poluição plástica. Agora temos uma iniciativa partilhada sobre o tema da biodiversidade, em particular a luta contra a poluição plástica. Como estas negociações a nível governamental, a nível do mundo, não têm resultado, deputados franceses decidirão mobilizar-se para defender esta coisa, este tema, e diria promover a voz dos povos. E a Angola é interessada, a Assembleia Nacional de Angola é interessada também para esta iniciativa. Esperamos que vai ser tema de trabalho conjunto. Nesta quinta-feira, Adão de Almeida, presidente da Assembleia Nacional, recebeu igualmente Shainon Nagy, encarregada de negócios dos Estados Unidos da América para Angola e São Tomé e Príncipe, com quem falou sobre aspectos ligados ao reforço das relações bilaterais e da diplomacia parlamentar. A diplomata norte-americana não fez declarações à imprensa. Angola e os Estados Unidos da América estabeleceram formalmente relações diplomáticas em 1993. O governo norte-americano tem apoiado as reformas democráticas e a diversificação econômica em curso em Angola, país que considera aliado-chave na África subsaariana. Também, nesta quinta-feira, o número 1 da Casa das Leis, Adão de Almeida, interagiu com alunos do Complexo Escolar Privado Internacional, CEP, aos quais incentivou a acompanharem com maior interesse a vida política do país, sublinhando a importância de conhecerem o funcionamento das instituições do Estado e os debates realizados na Assembleia Nacional enquanto espaço de representação dos interesses dos cidadãos angolanos. E agora a atualidade fora de portas. Subiu para 22 o número de mortos nas cheias que afetaram Moçambique nas últimas semanas. O dado consta da nova atualização das autoridades moçambicanas, que apontam para mais de 700 mil afetados. De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres,
A elevação do número de mortos para 27 resulta do registro de mais 7 óbitos em relação aos que constavam no boletim de atualização desta quarta-feira. Além dos mortos, 700.006 pessoas de 163.533 famílias foram afetadas. De consequências, não é tudo. As cheias que atingem várias partes de Moçambique afetaram ainda 3.541 casas, que ficaram parcialmente destruídas, 794 totalmente destruídas, além de mais de 165 mil inundadas. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres, na sequência das cheias, 45 pessoas ficaram feridas, pelo menos desde 7 deste mês. No entanto, desde o início da época chuvosa, em outubro do ano passado, 146 pessoas morreram, 148 ficaram feridas, números que constam de um total de 820.984 pessoas afetadas. E para fazer face a esta fase, estão atualmente ativos 94 centros de acomodação, com 94.208 pessoas. Moçambique igualmente conta com ajuda internacional de vários países africanos, como Angola, da Europa, da Ásia e de instituições internacionais. A Guarda Revolucionária do Irão é, de hoje em diante, para a União Europeia, uma organização terrorista. A medida foi aprovada nesta quinta-feira por representantes dos 27 países da União Europeia, em resposta às ações das autoridades iranianas às manifestações que decorrem naquele país. No anúncio feito na rede social X, a representante da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que a repressão não pode ficar sem resposta e disse que os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia acabaram de dar o passo significativo de designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista. A responsável defendeu que qualquer regime que mata milhares de pessoas do seu próprio povo está a trabalhar para a sua própria queda. A Guarda Revolucionária do Irão junta-se assim a grupos como Hamas, Al-Qaeda e o Estado Islâmico, já na lista de organizações terroristas da União Europeia, criada em 2001. Quando a Itália anunciou que pretendia apresentar a proposta de colocar a Guarda Revolucionária Iraniana na lista de organizações terroristas, o Irão advertiu que haveria consequências graves caso se avançasse. O governo da Dinamarca admitiu que está um pouco mais otimista sobre o futuro da Groenlândia depois do início das conversações técnicas com os Estados Unidos. O chefe da diplomacia dinamarquesa disse que foi realizada a primeira reunião de alto nível sobre a questão da Groenlândia ontem nos Estados Unidos e que, embora o assunto ainda não esteja resolvido, as conversações correram bem, no ambiente e tom muito construtivos, o que deixa o governante mais otimista. Estas conversações entre a Dinamarca, a Groenlândia e os Estados Unidos surgem depois do presidente norte-americano Donald Trump ter dito que o seu plano não passava por anexar o território, embora há algum tempo tenha dito que anexaria, a bem ou a mal, facto que causou tensão entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus, que demonstram oficialmente as sanções impostas ao Senegal e Marrocos em consequência dos acontecimentos registados quando da final do CAN 2025. Entre as sanções impostas no lado do Senegal constam a suspensão do selecionador do Senegal, Pape Thiaw, por 5 jogos e o técnico terá de pagar uma multa de 100 mil euros. O avançado Iliman Ndiaye foi suspenso com 2 jogos, tal e qual o outro avançado Ismaïla Sarr, enquanto a Federação Senegalesa de Futebol foi multada com 615 mil dólares. No lado de Marrocos, a Confederação Africana de Futebol chumbou o apelo marroquino para a retirada do título do Senegal. O extremo Ismail Saibari fica suspenso por 3 jogos. O capitão dos Leões de Atlas, Ashraf Hakimi, foi suspenso com 2 partidas, uma das quais com penalização suspensa. Ismail Saibari também foi multado com 100 mil dólares. Por sua vez, a Federação de Futebol de Marrocos foi multada com 315 mil dólares pelo comportamento dos apanha-bolas e dos seus jogadores. Os incidentes aconteceram a 18 de janeiro deste ano, na final do CAN que se disputou no Reino de Marrocos, que foi conquistada pelo Senegal. Girassol Jornal, mas um curto intervalo a seguir. Até já.
Já de volta, a Girassol Jornal da Ponta Final foi hoje inaugurado em Luanda o novo mercado do peixe. O encerramento da placa marcavam a inauguração formal do novo mercado do peixe na Praia das Conchas, no Benfica, município do Talatona. 28 peixeiras que exercem atividade na Praia das Conchas foram agraciadas com novas casas de processo para o armazenamento do negócio. Há 40 anos que Angélica Germano trabalha no local. Hoje foi uma das contempladas e afirma que tudo mudou, pois vai trabalhar com mais dignidade. A bate-chapa que nós temos aqui não são iguais a esta. Essa está melhor, temos luz. Agradecemos muito mesmo o Estado, o trabalho do Estado. Estou aqui há 40 anos. Há 40 anos a trabalhar aqui. E hoje tudo mudou. Hoje tudo mudou. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Mudou mesmo, muito mesmo. Peixe de antes estendíamos no chão, agora já o Estado colocou tarimbas. Muito obrigada. Outra beneficiária foi Rosa Domingos, que garante cuidar do local como se fosse o seu lar. Devo cuidar a casa como deve ser a minha casa. Tenho que cuidar esta casa como a minha casa também. No âmbito das despesas de apoio ao desenvolvimento, a administração municipal do Talatona procedeu à organização e requalificação do novo mercado do peixe. Numa primeira fase vão ser beneficiadas 28 mamãs. E quando visitamos este mercado a primeira vez, não gostamos nada das condições que nós vimos. E até porque ainda estávamos numa fase em que tínhamos a cólera com níveis bastante alarmantes. Entretanto, para melhorar as condições de trabalho, higiene e segurança alimentar, trouxemos, portanto, esta primeira fase da requalificação do mercado do peixe. Tiramos já estas senhoras da informalidade, porque elas vão ser controladas, vão pagar uma taxa. A administradora local, Sandra Batalha, fala dos impactos econômicos. O primeiro impacto é a formalização das atividades econômicas que são praticadas neste local. As vendedoras já estão devidamente cadastradas, receberam também uma formação. Demos também outra formação para melhorar as técnicas de salga do peixe. E olhando para as condições que nós colocamos aqui, elas vão deixar de salgar o peixe no chão, que agora existem tarimbas. Deverá ter também um segundo impacto, que é melhorar as condições de higiene e segurança alimentar, não só para quem vende, mas também para quem compra. A governante garantiu também que a segunda fase do projeto está prevista para daqui a 6 meses e vai beneficiar mais 11 peixeiras. O mercado deverá evoluir para uma segunda fase, onde beneficiarão mais 11 mamãs, terão também os seus espaços para armazenar as arcas, armazenarem alguns artefactos que elas utilizam para tratar do peixe. Carnaval edição 2026 está no ar a dinâmica de preparação para a manifestação cultural. Apesar das limitações financeiras, não falta empenho no seio dos grupos para uma festa melhor. Há pouco menos de um mês do início do desfile edição 2026 do Carnaval, os grupos carnavalescos desdobram-se nos ensaios num ambiente frenético, marcado por coreografias diversas, canções e outros aspectos, onde a tônica dominante é a luta pelo título. Na visão do comandante do União Mundo da Ilha, Salomão Manuel, as dificuldades financeiras e a pouca valorização dada aos grupos ainda constitui preocupação. As dificuldades mesmo financeiras, estamos um bocadinho apertados. É como tudo, né? Mas vamos aparecer. O pessoal está aqui como vem, estão todos empolgados. Apesar da perda do comandante Antônio Custódio em 2024, o União Mundo da Ilha conseguiu conquistar o segundo lugar da competição em 2025. Salomão disse que atualmente o sonho é o primeiro lugar. É mesmo o primeiro lugar. Quem trabalha espera sempre bom resultado. Nós estamos a trabalhar para isso. Estamos aqui. No entanto, com 4 vitórias consecutivas, o criador do recreativo do Quilamba, Poli da Rocha, espera revalidar o título. Então, estamos
tranquilos, né? Vamos ir defender o nosso título, quiçá voltarmos a vencer, né? Com 4 vitórias consecutivas, né? E vamos trabalhar nisso. Temos aí aproximadamente 989 foliões, vamos estar divididos em várias alas. Apesar dos desafios, a União Quiela permanece firme na busca pela vitória. União Quiela é um dos 3 grupos históricos do Carnaval e pretendem manter a tradição. Com tropeços e arranhões, a comandante Maravilha afirma que desistir nunca foi opção. Nós vivemos o Carnaval o ano todo, não só no mês do Carnaval ou na véspera, não. O ano todo nós vivemos Carnaval por causa das atividades e o tempo que nós fizemos as coisas, a indumentária e tudo mais do Carnaval. A pouca valorização também foi mencionada nos nossos microfones, uma vez que, nas palavras de um fazedor de arte, os grupos só são lembrados em véspera de Carnaval. Polida Rocha pede a inversão deste quadro. Os fazedores de Carnaval, uma vez que nós somos esquecidos na quarta-feira de cinza e relembrado, né? Relembrando agora na época do Carnaval, porque passa o ano todo, ninguém sabe o que é feito dos grupos carnavalescos. Uma vez que o Carnaval é cultura, é a identidade cultural de um povo, é a maior das maiores manifestações, é lá onde as pessoas se expressam, exprimem aquilo que realmente são os verdadeiros sentimentos em relação ao nosso bem-estar, ao nosso bem social, econômico, etc, etc. É no Carnaval onde as pessoas se exprimem. O governo provincial de Luanda anunciou para os dias 14, 15 e 16 a realização do Carnaval edição 2026, que acontece sob o lema Carnaval, a nossa identidade na valorização cultural. Preparativos para a edição 2026 do Carnaval. Está terminada esta edição do Girassol Jornal. A seguir, já sabe, tem especial entrevista. E a convidada de hoje já está connosco. A interação com o Alberto Capitão deve começar logo a seguir ao Girassol Jornal. Lara Shai, representante do grupo African Sunrise, a convidada desta edição do especial entrevista.